descoberta de micro-organismos, conservação de ecossistemas, conservação de tartarugas, de peixes, conservação de um grupo específico de animais, de vegetais, né? Tudo isso é bioética. Tudo isso está envolvido com processos de bioética. Então, o termo bioética, ele identifica uma demanda planetária por intervenção no modus vivendi da humanidade, nos costumes de povos, na conduta de indivíduos, na soberania estatal, nos paradigmas de sucesso científico, sucesso empresarial e no privado. Nas origens da bioética estão localizadas práticas que lidam com um feixe de pesquisas cujos enfoques científicos desencadeiam preocupações inusitadas no seio da comunidade acadêmica. Ou seja, o enfoque principal, nesse caso aqui, quando se fala em pesquisas, esses enfoques científicos, essas preocupações, é que determinadas pesquisas elas podem ser prejudiciais ou não se tem conhecimento do que pode acontecer com determinada pesquisa. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia do coronavírus. Está em busca da vacina, parece que nos Estados Unidos já estão testando, né? Mas não se tem, além dos Estados Unidos, pesquisas. Não sei se a China também já tem pesquisas avançadas na área, né? Mas não se sabe ainda ao certo quais os efeitos colaterais da vacina. Estão estudando. Por isso que a bioética existe, né? Mesmo, geralmente, as pesquisas para a produção de vacina ela demora muito tempo, porque tem um período que tem que ser seguido. Primeiro faz experimentações com animais, depois passa para experimentação com seres humanos, né? E a partir dos resultados com animais, com seres humanos, é que coloca para distribuição para a comunidade, é aprovado ou não. No caso do coronavírus, como é uma pandemia, está havendo um grande número de mortes, o processo está acelerado. Porém, eles estão seguindo todos os rigores científicos, todos os rigores de bioética. Por quê? Não se sabe ainda os efeitos colaterais de vacinas, não se tem ainda, na verdade, medicamentos específicos para coronavírus, né? Então, por isso que aqui fala nas preocupações, porque sempre que se tem uma pesquisa envolvendo seres vivos, há preocupações com os efeitos que possam acontecer com esses seres vivos. Não importa se é humano ou não, tá? Bom, cabe então à bioética uma vigilância sistemática sobre a produção do saber que tem na contínua democratização das pesquisas científicas o seu interesse moral maior. Nesse sentido, então, a bioética, por meio do grupo, dos comitês, das comissões, eles vão fazer uma vigilância sistemática nessa produção do saber. Como que é essa vigilância? Por meio dos pareceres, dos comitês. Eu vou desenvolver determinada pesquisa. Minha pesquisa está seguindo os princípios éticos? Está seguindo os princípios de bioética? Ou está fugindo a algum dos princípios? Terei algum problema? Vou causar dano a animais, vegetais ou a seres humanos? Né? Eu não sei. Se eu não sei, precisa ter um período de experimentação com animais, né? Porque toda pesquisa passa por isso. Período de experimentação. A partir dessa experimentação é que eu saberei se haverá ou não prejuízos. Por isso que a bioética é que vai fazer essa vigilância sistematizada sobre a produção do saber. Porque essa produção do saber vem por meio dos estudos científicos, por meio das pesquisas, né?
Então, os cientistas estão a cada dia nos seus laboratórios descobrindo ou fazendo ciência, descobrindo curas para doenças, produzindo conhecimento. Então, por que bioética, então? Né? Nas últimas décadas, os problemas éticos na medicina e das ciências biológicas explodiram em nossa sociedade com grande intensidade. Isto mudou as formas tradicionais de fazer e de decidir utilizado pelos profissionais da medicina, não só da medicina, como também das ciências biológicas. Como eu falei no início da aula, como houve uma modificação, como houve um aumento na expectativa de vida, como surgiram novos procedimentos e procedimentos eficazes, né? Por meio dessa inovação, por meio dessa nova tecnologia, teve que surgir, então, uma disciplina que controlasse esses experimentos, que averiguasse esses experimentos, né? E isso é a bioética. Na área das ciências biológicas, principalmente na área da genética, com a clonagem, com a produção de organismos geneticamente modificados, né? Então, por isso surgiu essa nova disciplina, bioética, tá? Mudando drasticamente as formas com que esses profissionais trabalham, né? Não, nós, biólogos, hoje trabalhamos diferentemente dos biólogos lá de 1960. Os médicos de hoje trabalham diferentemente dos médicos de 1960. Por quê? Porque por meio da bioética surgiram novos conhecimentos, surgiram novas regulamentações, né, que me colocasse para trabalhar com eficácia, com confiabilidade 100% nos meus experimentos ou nos meus trabalhos laborais, seja no dia a dia, se eu trabalho em hospital, laboratório. Então, eu tenho segurança para trabalhar. No caso, nos IMLs, por meio da biossegurança. Então, a biossegurança está relacionada com a bioética, porque para me trabalhar com biossegurança, eu tenho que seguir alguns princípios. E esses princípios vieram lá da bioética, porque foi a bioética que normatizou trabalhos com bactérias, trabalhos com vírus, né? Trabalhos com produtos químicos. Então, a bioética é um estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e cuidados da saúde, enquanto que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. A sociedade brasileira está sendo surpreendida pelos meios de comunicação com novas técnicas de transmissão, de términos de vida, de inovações maravilhosas no tratamento de algumas doenças. Então, a todo momento surgem novas informações de remédios ou antibióticos milagrosos, procedimentos cirúrgicos milagrosos, né? Então, isso faz com que haja um prolongamento da vida. E essas técnicas são transmitidas. Por quê? A partir do momento que você produz um novo conhecimento, por meio de pesquisas científicas, essa produção ela é repassada à frente. Né? Por quê? Você utilizou uma metodologia, essa metodologia é possível de ser realizada por outro pesquisador. Então, assim vai se passando a transmissão de conhecimento. O inquestionável progresso das ciências biológicas e biomédicas, que altera os processos da medicina tradicional e apresenta novidades insuspeitas. Então, a cada dia, a medicina está avançadíssima. Então, surgem novos procedimentos cirúrgicos, surgem novos medicamentos. E aí, nesses dos medicamentos, está atrelado tanto as pesquisas médicas como as pesquisas biomédicas, envolvendo biólogos, biomédicos, farmacêuticos, químicos. É um grupo de profissionais que trabalham interdisciplinarmente
quando eles querem resolver um problema comum, e multidisciplinarmente, quando eles aplicam os conhecimentos de sua área para resolver esse problema. Quem acreditaria que há 20 anos atrás um ser humano pudesse ser concebido fora do corpo de uma mulher? Nunca que se pensaria isso. Que um ser humano pudesse ser mantido em um estado vegetativo irreversível por vários anos. Que um casal gerasse um filho com a finalidade precípua de ser doador de tecido medular para a filha ou filho afetado por leucemia. Então, são mudanças que surgiram por meio da bioética, seguindo esses princípios. Certamente, o aperfeiçoamento das biociências implica a renovação de... Então, certamente, o aperfeiçoamento das biociências implica a renovação das formas costumeiras de agir e decididos envolvidos no mundo da medicina. Cabe à bioética, então, uma vigilância sistemática sobre a produção do saber que tem, na contínua democratização das pesquisas científicas, o seu interesse moral maior, né? Como eu falei anteriormente, a bioética, então, vai estar investigando, né, se as pesquisas estão sendo realizadas de forma adequada, estão seguindo todas as diretrizes para tais pesquisas, né, tendo em vista que houve um aumento nessa produção de conhecimento, houve um aumento nos procedimentos, na verdade, dentro tanto da área médica como nas áreas biomédicas, áreas correlatas. Com isso, houve então um inquestionável progresso nas ciências biológicas e ciências biomédicas. Houve uma socialização do atendimento médico, né? Com essa socialização do atendimento médico, a partir dos princípios de bioética, a partir do surgimento da bioética, houve então uma socialização do atendimento médico, ou seja, o reconhecimento e o exercício do direito de todo cidadão de ser atendido. Isso demonstra a importância, né, que a bioética trouxe, porque a partir da bioética veio-se essa concepção de que todo mundo tem direito de ser atendido, não só um grupo, uma minoria, um grupo de pessoas, mas que todos são iguais e todos têm esse direito, tá? Além disso, teve também a progressiva medicalização da vida, um relacionamento com os profissionais da saúde nas sociedades desenvolvidas, e a emancipação do paciente, a ênfase social e política pelo reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa, sem distinção de classe, de sexo, de idade. Então, está repercutindo também no mundo da medicina. O que quer dizer? Que mudanças são essas, né? Inquestionável progresso nas ciências biológicas e biomédicas, vindo, então, com 3 pilares que foram modificados, com 3 princípios que são possíveis porque houve um avanço nas áreas médicas e biomédicas, né? A progressiva medicalização da vida, ou seja, o relacionamento com os profissionais da saúde nas sociedades desenvolvidas. Quer dizer que o paciente hoje em dia, ele tem a opção de escolher com quem ele quer ser tratado, qual médico, né? Qual odontólogo, qual fisioterapeuta, qual enfermeiro. Ele tem essa escolha. Então, houve um relacionamento agora, tem uma comunicação entre paciente, profissional, profissional-paciente. Há um respeito mútuo entre os dois. Há uma relação ali
que tem que ser uma relação benéfica para ambas as classes, né? Tanto para o profissional como para o paciente. Então, há uma inter-relação entre eles, há uma comunicação. Houve, então, esse relacionamento. Houve também a emancipação do paciente, ou seja, a ênfase social e política pelo reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa, ou seja, independente da cor, da religião, da opção sexual, ele tem que ser atendido. Então, ele foi emancipado, é o paciente. Não tem que priorizar homens, mulheres, ou só vai ser tratado pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, só vai ser tratado evangélicos, só vai ser tratado loiros de olho azul. Não. Houve essa emancipação. Todos são iguais, né? Então, não tem que ter distinção de características para se propor um tratamento. Tá? Houve essa emancipação. Então, há também a criação e funcionamento dos comitês de ética hospitalar e dos comitês de ética para pesquisa em seres humanos. Como eu falei em slides anteriores, com a instituição desses comitês, foi possível regular as pesquisas, no caso, dos comitês de ética para pesquisa em seres humanos e nos comitês de ética hospitalares para regular ou para normatizar os procedimentos, tanto médicos como procedimentos paramédicos. Tá? Há uma normatização dentro da instituição. Conceituando novamente, bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. Então, a bioética é a resposta da ética aos novos casos e situações originadas da ciência no âmbito da saúde. Ou seja, o que há de novo, o que há de modificação, a bioética vai estar envolvida. Por quê? É a resposta, né, a essas novas situações. Então, pode-se definir, novamente, mais um conceito, bioética como a expressão crítica do nosso interesse em usar convenientemente os poderes da medicina para conseguir um atendimento eficaz dos problemas referentes à vida, referente à saúde, referente à morte do ser humano. A bioética, ela procura, de maneira racional e pactuada, resolver os problemas biomédicos decorrentes de visões diferentes dos mesmos, depois da consideração de princípios e valores morais. Ou seja, tem determinada situação em que tem um grupo de pesquisadores e aí eles chegam em resultados diferentes, né? Um tratamento diferente, no caso se for voltado para a medicina. E a bioética então vai tentar encontrar uma solução que todos concordem, né? É a procura, de maneira racional e pactuada, de resolver problemas biomédicos decorrentes de visões diferentes, de posturas diferenciadas. Então, tem que seguir uma postura só, tem que seguir uma diretriz. Temos que chegar a um denominador comum. Então, colocam-se as pesquisas com o enfoque de chegar na resolução de um problema e que todos têm que chegar nessa resolução. Todos têm que concordar, na verdade, né? Princípios éticos básicos. São 3 dos princípios básicos, né? Respeito à pessoa ou princípio da autonomia. Então, princípio de respeito às pessoas ou princípio da autonomia, a mesma coisa. Princípio da beneficência e princípio da justiça. Princípio da autonomia. O princípio da autonomia exige que aceitemos que elas se autogovernem, ou seja, autônomas, quer na sua escolha, quer nos seus atos.
requer que o médico respeite a vontade do paciente ou do seu representante, assim como seus valores morais e crenças. Reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida e o respeito à sua intimidade. Limita, portanto, a intromissão dos outros indivíduos no mundo das pessoas que estejam em tratamento. Pessoal, nesse caso aqui, o respeito requer que o médico respeite a vontade do paciente ou do seu representante. No nosso caso, vocês podem até perguntar, professor, mas e no caso de remoções em que vocês vão para fazer e o familiar não quer que leve para o IML, não vai respeitar a vontade dele? Nesse caso não vai respeitar, porque, se vocês lembrarem lá da medicina legal, quando há uma morte violenta, né, o corpo ele deixa de pertencer momentaneamente à família e passa a pertencer ao Estado, porque precisa de um estudo para chegar ali à causa jurídica da morte e a causa médica da morte. E sem a perícia no cadáver, no caso, não tem como chegar na causa jurídica e na causa médica. Por isso que nesse exemplo específico não vai se respeitar a vontade dos familiares, né? Porque como o indivíduo já está morto, não entra mais como paciente. Esse foi o princípio da autonomia. Depois vem o princípio da beneficência. No princípio da beneficência, requer de modo geral que sejam atendidos os interesses importantes e legítimos dos indivíduos e que, na medida do possível, sejam evitados os danos. Então, na bioética, de modo particular, esses princípios, esse princípio específico, se ocupa da procura do bem-estar e interesse do paciente por intermédio da ciência médica e de seus representantes ou agentes. Então, nesse caso aqui, o bem-estar do paciente vai estar em primeiro lugar. Princípio da beneficência. E o terceiro princípio, o princípio da justiça, vai exigir equidade na distribuição dos bens e benefícios no que se refere ao exercício da medicina ou área de saúde. Então, uma pessoa é vítima de uma injustiça quando lhes é negado um bem ao qual tem direito e que, portanto, lhes é devido. Por exemplo, um tratamento, um exame. Então, se ele é negado, está descumprindo aí o princípio da justiça. O princípio da autonomia ele é atribuído de modo geral ao paciente e o da beneficência ao médico. Por quê? Porque é o médico que vai proporcionar bem-estar para esse paciente. Já o princípio da justiça ele pode ser postulado além das pessoas diretamente vinculadas à prática médica, como médico, enfermeiro, paciente, como também por terceiros, como poderiam ser a Sociedade para a Defesa da Criança, em defesa da vida, há grupos de apoio à prevenção de AIDS, cujas atividades e reclamações exercem uma influência notável na opinião pública por meio de meios de comunicação social. Bom, e na próxima aula, a gente vai continuar com a bioética voltada especificamente para a área de necrópsia, para a área de medicina legal e funerárias, bem como em serviços de verificação de óbitos. Bem que serviço de verificação de óbitos também é necrópsia, A diferença é que necrópsia não é uma necrópsia médico-legal, tá? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.